Vamos abrir o texto sagrado, irmãos. Eu quero convidá-los ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus. O Evangelho segundo Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. E hoje nós vamos estudar o capítulo 5, ou um parágrafo do capítulo 5, que vai do versículo 27 ao versículo de número 30. Mateus capítulo 5, versículo 27 ao versículo 30. A cena proibida estava no replay. A moça sabia que não devia assistir de novo, mas ela se sentia atraída, talvez até aprisionada. Como era possível odiar e desejar ao mesmo tempo? Tudo o que precisava fazer era desligar o computador. Não era tão fácil assim, pois todas as imagens ainda estavam lá, em sua mente. Seus pensamentos, por causa disso, se tornavam rapidamente incontrolados. Estivesse ela na sala de aula, em casa, ou mesmo na igreja, de repente a cena proibida surgia para perseguir e maltratar. O que será que estava acontecendo, gente? Bem, a moça, crente e de bom testemunho público, depois de anos de conversão, havia voltado à escravidão da pornografia. Você não se identifica? Então eu quero que você saiba, de cara, essa é a história de milhares de crentes ao redor do mundo. Nas palavras de Tim Chester, o autor do livro que eu mostrei para vocês, há atualmente uma epidemia de pornografia e os crentes não estão livres. Uma pesquisa recente mostrou que 50% dos homens crentes e 20% das mulheres crentes se declaram viciados em pornografia. Entre os jovens, a coisa só aumenta, chega aos alarmantes 70%. Em parte, isso se deu porque a sociedade se tornou exageradamente permissiva. O que era considerado pornográfico uma geração atrás, tornou-se parte da cultura convencional. Em parte também, a pornografia explodiu com a chegada da internet. O psicólogo Alvin Cooper fala sobre o motor AAA que impulsiona a pornografia na internet. Alcance, anonimato e acessibilidade. É um fato, gente. O problema está posto e nós precisamos fazer alguma coisa. O reformador Lutero certa vez disse: se você prega o Evangelho em todos os aspectos, à exceção dos assuntos que tratam especificamente do seu tempo, você não está pregando o Evangelho todo. Talvez seja por isso que o pastor contemporâneo Al Mohler escreve: a praga da pornografia é um dos maiores desafios morais que a igreja enfrenta na atualidade. Eu e os presbíteros desta igreja concordamos com ele. E por isso resolvemos falar sobre o assunto
abertamente. Portanto, eu quero estudar com vocês esta porção conhecidíssima, mas talvez pouco aproveitada, quando o assunto é a impureza sexual. Mateus capítulo 5, verso 27 ao verso 30. O texto inspirado registra: vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, eis a tua palavra. Nós cremos, como cantou o salmista, que ela é poderosa, não só para quebrar os cedros do Líbano, mas especialmente nesta noite para quebrar os grilhões do pecado. Nós te rogamos, Espírito, que esta noite seja uma noite de verdadeira libertação, pois nós cremos em teu poder e no poder de tua voz. Rogamos por tua assistência, nos colocamos em tuas mãos e te pedimos isso em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Ao longo de todo o Sermão do Monte, nós ouvimos a declaração: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo 6 vezes. É claramente uma comparação entre a interpretação dos fariseus e a interpretação do próprio Jesus. Os fariseus enfatizavam a letra da lei. Jesus, porém, desejava que seus discípulos conhecessem não só a letra, mas especialmente o espírito da lei. E aqui nós temos mais um destes exemplos, usando uma linguagem muito mais profunda e radical, se comparada à linguagem dos fariseus. Jesus nos conclama a uma batalha pela pureza sexual. E como nós precisamos desta mensagem. Ela é relevante, irmãos. É urgente. Pode salvar famílias, poupar jovens, libertar centenas de crentes. Se você concorda comigo, eu lhe peço que, pelo bem da sua casa, do seu coração e desta igreja, você atenda à santa convocação que o Espírito lhe faz neste texto. Cristão, levante-se e faça guerra contra a impureza sexual. Pastor, como é que fazemos isso? Bem, o próprio Jesus nos ajuda neste texto. Antes de mais nada, Jesus espera que você entenda a guerra contra a impureza sexual. Verso 27 outra vez. Nós lemos: vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. É o 7º mandamento do decálogo de Moisés, gente. E a grande questão em debate aqui é como interpretá-lo. Em vez de usar o 10º mandamento, o qual determina explicitamente que não se deve cobiçar a mulher do próximo, os fariseus ensinavam que a guarda do 7º mandamento se limitava apenas ao ato do adultério propriamente dito.
Assim, comenta o Dr. John Stott, davam uma definição convenientemente estreita ao pecado sexual e uma definição convenientemente ampla à pureza sexual. Jesus, porém, discordava deles. E é o que lemos no verso de número 28. Eu, porém, lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. A questão, para Jesus, é anterior ao ato do adultério. Viram isso? Tinha mais a ver com os desejos, ou com as intenções impuras, como traduziu a versão NAA. E a guerra contra este pecado se dava ainda no coração, ou no centro de controle da vontade humana. Foi a isso que, pregando este texto, o pastor Martin Lloyd-Jones chamou de a profundeza do pecado. Ele explica: o pecado não envolve apenas uma questão de atos. Antes é algo que está no interior, no coração, e que provoca atos. Os atos ou pecados externos nada mais são senão os sintomas da enfermidade chamada pecado. E o que importa não são tantos os sintomas, mas a própria enfermidade. Porquanto a enfermidade, e não os atos ou sintomas, é o que mata. Você concorda com ele? Diga-me, irmão, você realmente entende a guerra contra a impureza sexual? De acordo com Jesus, a guerra não começa do lado de fora, nos atos propriamente. A guerra começa do lado de dentro, em um coração impuro, ou seja, o fato de jamais ter cometido o ato do adultério não significa que você está livre do pecado da impureza sexual. O que poderíamos dizer do seu coração, irmão? Estaria ali instalada alguma enfermidade espiritual que outros não podem ver do lado de fora? Para ilustrar este ponto super importante, eu quero que você ouça as palavras famosas de Paulo a Timóteo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apóstolo não podia estar dizendo que o pecado está em nossa mente todas as vezes que pecamos. O que ele estava e está dizendo neste texto é que todos os pecados ou males nascem de certo tipo de coração. O coração que, em vez de amar a Deus, ama, nesse caso, o dinheiro. Amar o dinheiro não é amar o papel, gente. Amar o dinheiro é ter fé nas promessas do dinheiro. E o mesmo se aplica à impureza sexual. Ainda que jamais nos deitemos com alguém em adultério, nós podemos assistir, ler, imaginar muitas cenas impuras, pois lá no fundo, no coração, nós cremos. Elas vão nos tornar felizes. Será, gente? Essa é a maior arma que Satanás tem contra nós. No princípio de tudo, Satanás não possuiu, Satanás não atormentou Adão e Eva. Satanás simplesmente os enganou.
Vocês acham mesmo que Deus vai torná-los plenamente felizes? Essa ainda é a arma de Satanás contra você. Por isso, horas antes da crucificação, Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Por isso Paulo escreveu aos Tessalonicenses: enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse. Por isso Pedro disse mais tarde aos crentes da Ásia Menor: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. O que todos esses textos têm em comum? O trabalho de Satanás e a fé dos crentes. Qual é o maior trabalho de Satanás, irmãos? O que é que ele mais quer na vida, na luta contra os crentes? Satanás quer peneirar a fé dos crentes, devorar a fé dos crentes. Satanás quer seduzi-los, a fim de que abandonem a fé em Deus e creiam em suas falsas promessas. Nós não podemos só assistir passivamente. A Bíblia nos chama para resistir ao diabo. Pedro nos diz claramente em um dos textos que eu citei: resistam-lhe como? Permanecendo firmes na fé. Em outras palavras, nós precisamos crer que o futuro com Deus será incomparavelmente melhor do que o futuro prometido pelo pecado. Pastor, como é que isso se dá na prática? Como cultivamos a fé em Deus e lutamos contra o pecado da impureza sexual quando ele ainda está nos atacando no coração? Porque é aqui que a guerra começa. Algumas sugestões práticas. A primeira: tenha ódio. Tenha ódio do pecado da impureza sexual. Não só sinta vergonha, especialmente depois de pecar. Nutra, desenvolva, alimente ódio por este pecado. Pense em tudo de ruim que este pecado lhe faz. Por exemplo, em como ele lhe rouba tempo e dinheiro. Ou como ele lhe tira as forças para servir a Deus e ao próximo. Ou como ele lhe faz olhar de maneira errada para o seu cônjuge ou futuro cônjuge. Não é pouca coisa, gente. Um conselheiro bíblico por nome de Steve Gallagher escreve: uma pessoa nunca terá o coração puro enquanto se equivocar sobre a pecaminosidade da lascívia. Se você for indeciso nesse ponto, nunca terá coragem para vencer a batalha. Sua constante indecisão enfraquece qualquer disposição de fazer a coisa mais difícil: romper com o pecado. Tenha ódio dele. Uma segunda sugestão prática é: fuja da impureza sexual o quanto antes, amigo. Cair em tentação, seja ela qual for, é uma questão de segundos. Eu tenho ouvido a mesma história repetidamente.
Eu sabia que era pecado. Eu tive a chance de não pecar. Contudo, eu acabei pecando. Por quê? Porque não se fugiu imediatamente. Ou fazemos como José, que se levantou e correu para longe da mulher de Potifar. Ou faremos como Davi, que de tanto olhar acabou pecando com a mulher de Urias. Não dá para se demorar na tentação. Não dá para se demorar no talvez sim, talvez não. Não dá para ficar na indecisão, no jogo, é só uma foto, é só uma brincadeira, é só, irmão. De novo. É uma questão de segundos. Responda rápido e com um firme não para a glória de Deus. Não é tão difícil como parece. É como a ilustração do macaco que tem a mão presa em uma armadilha, só porque ele está agarrado a uma fruta. Se ele largar a fruta, ele tira a mão. A questão é, ele consegue? O que ele mais ama na vida, a liberdade ou a fruta? O que você mais ama na vida, irmão? O prazer temporário do pecado que depois lhe enche de problema? Ou a liberdade de uma vida que glorifica a Deus e abençoa a sua casa e a sua igreja? O quanto antes, quando a tentação ainda está atacando o coração, solte-a e corra para perto do seu Deus. Uma terceira sugestão a esta altura do sermão: use fogo contra fogo. É uma metáfora do pastor John Piper. Ele escreve: o fogo dos prazeres da lascívia precisa ser combatido com o fogo dos prazeres divinos. Pois, se tentarmos combater a impureza sexual apenas com proibições e ameaças, nós vamos fracassar. Nós precisamos combatê-la com a promessa maciça de uma felicidade superior. Nesta hora podemos lembrar, por exemplo, de 2 Pedro 1,4, que diz: dessa maneira, Ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Ou podemos nos lembrar das palavras do próprio Jesus na introdução do Sermão do Monte: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Como escapamos da impureza sexual, irmãos? Como resistimos aos desejos pecaminosos do coração, de acordo com esses textos? Quanto mais arrebatados ficamos com as grandiosas promessas de Deus, mais temos condições de fugir da corrupção que há no mundo. Ou quanto mais nos fartamos nas preciosas promessas de Deus para nós, mais desfrutamos do próprio Deus. E eu te pergunto, o que poderia ser melhor do que o próprio Deus? Talvez esta seja a coisa mais importante que você vai ouvir nesta noite. Básica. Deleite-se no Senhor, disse o salmista, e Ele atenderá os desejos santos do seu coração. Deleite-se no Senhor,
e você estará fazendo guerra contra a impureza sexual. Pastor, como é que fazemos guerra contra este pecado? Além de entender a guerra, Jesus espera que você enfrente a guerra contra a impureza sexual. A Bíblia costuma usar imagens violentas para descrever a batalha contra o pecado. Em Romanos 8, nós temos que matar os desejos pecaminosos do coração. Em Efésios 6, nós temos que nos vestir da armadura de Deus, a fim de estarmos prontos para a batalha. Em Colossenses 3, nós temos que fazer nossa natureza terrena morrer. E em 1 Timóteo 1, nós temos que combater o bom combate da fé. São imagens que retratam a difícil realidade da vida cristã. Escute isso. Diferentemente do que muitos podem imaginar, a vida cristã envolve muito do nosso esforço. E tem sim muita luta contra o pecado. É uma guerra mesmo. E neste texto, nós temos mais um exemplo desta guerra. Versos 29 e 30. Tendo entendido onde ela começa, onde ela se passa, o Senhor agora nos dá uma ordem. Se o seu olho direito fizer pecar, não tenha dó dele. Arranque-o e lance-o fora. Pois é melhor perder parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, não tenha pena dela. Corte-a e lance-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Trata-se de um ditado, do qual Jesus parecia gostar bastante, pois ele o empregou em vários momentos de seu ministério. No entanto, o ditado nem sempre é bem compreendido. Em uma leitura rápida, superficial, parece uma ordem terrível. Arranque o olho, corte a mão. Alguns cristãos mais zelosos que sábios tomaram as palavras de Jesus ao pé da letra e acabaram se automutilando. O caso mais famoso talvez seja de Orígenes, um pai da igreja do terceiro século. Por causa de uma interpretação supraliteral do texto, ele se fez eunuco na carne. Mas é claro que ele estava errado. A ordem deste texto, gente, é um exemplo do uso dramático que Jesus empregou em muitas de suas figuras de linguagem. O que ele pretendia com o ditado não era mutilação física, mas mutilação espiritual. E para ser sincero, não era nem tanto mutilação, era muito mais mortificação. O que significa? Mortificação, ou tomar a sua cruz para seguir a Cristo, significa rejeitar as práticas do pecado com tal resolução que ou você morre para elas, ou você as condena à morte de uma vez.
Assim você ouve: se o teu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Se a tua mão direita fizer pecar, corte-a e jogue-a fora. Isto é o mesmo que viva como se você não tivesse olho, para ver e pecar contra o seu Deus. Viva como se você fosse realmente amputado, para tocar, fazer e assim transgredir a lei de Deus. A coisa é tão séria para Jesus, que ele acrescentou aqui uma advertência pesada, irmãos. É melhor perder parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Você acha que Jesus estava brincando? Ou será que ele falava sério acerca do inferno? Fazendo a mesma pergunta com palavras diferentes: pode um crente ir parar no inferno? Congregar a vida inteira numa igreja, morrer e se descobrir no inferno? Não somos calvinistas? Não cremos na doutrina da perseverança dos santos, ou popularmente, no uma vez salvo, salvo para sempre? Sim, é no que cremos. Mas a questão da salvação vem antes da questão da segurança. Como se prova que realmente somos salvos? Será que o mero levantar de mãos em um culto, atender a um apelo emocional, assinar um cartão de membro, fazer uma oração, será que isso é suficiente para lhe dar segurança de salvação, irmão? E qual é a relação destas perguntas com o texto? E com o tema da impureza sexual? A relação é esta: a verdadeira salvação é comprovada pela contínua santificação. As pessoas de fora podem achar que as questões morais e pessoais, se são pecados com P minúsculo. E que as questões realmente importantes são aquelas globais: paz internacional, meio ambiente, justiça social, racismo e por aí vai. Não me entenda errado. Essas questões são realmente importantes. Mas são especialmente importantes porque envolvem pessoas. E pessoas, por sua vez, são importantes não só pelo fato de que respiram. Pessoas são importantes porque mesmo depois de morrerem, elas são capazes de glorificar a Deus ou desprezá-lo, seja no céu ou no inferno. As pessoas de dentro, ou seja, da igreja, podem julgar que pornografia e impureza sexual não são assim tão importantes, pois elas não mudam nada no nosso status de salvos por Cristo Jesus. Calma lá, gente. De fato, nenhum pecado pode mudar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E por isso nós devemos louvar a Deus. Contudo, os verdadeiros salvos são conhecidos pelo amor a Cristo
e, consequentemente, pelo ódio ao pecado. Eu não estou dizendo aqui que os salvos sempre são bem-sucedidos na batalha, ou que jamais perdem uma batalha contra o pecado da impureza sexual. Não! O que eu estou dizendo é que os salvos escolheram batalhar. São vistos quase sempre na linha de frente, lutando pela santificação. E esta santificação nos dá segurança da salvação. E tem que ser assim, gente. Pois santificação, como entendemos, é algo progressivo. Isso é extremamente importante na luta contra a impureza sexual. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo de recompensas instantâneas. O forno micro-ondas, o smartphone, o cartão de crédito, um monte de coach da positividade dizendo: você quer mudar hoje? Você pode, você dá conta, você consegue. Será que funciona? No caso da santificação, podendo operá-la de uma vez só, Deus escolheu realizá-la de maneira gradativa. Um texto-chave na discussão é Efésios capítulo 4. O apóstolo escreve: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. É um processo que ilustra a santificação e que nos ajuda a aplicar a mortificação do Sermão do Monte. E ele tem 3 passos: despir-se do velho homem, ser renovado na mente e revestir-se do novo homem. Vejam, não basta cortar ou parar. Você precisa substituir, revestir-se de uma nova maneira de viver. Talvez isso explique as suas muitas tentativas frustradas na luta contra a pornografia. Não é suficiente só parar. Você precisa substituir a ação pecaminosa por uma nova ação que vai glorificar e agradar a Deus. E entre os 2 passos das extremidades, despir-se e revestir-se, há o renovar da mente. Isso é muito importante, gente. E basicamente significa uma coisa: comparar os padrões do mundo com os padrões de Deus na Escritura. Agora, é claro, nós só podemos fazer isso se estudamos e conhecemos a Escritura. Se é o caso, seja qual for a tentação, seja qual for a hora, nós teremos Bíblia na mente. E de posse dela, nós podemos clamar ao Espírito por socorro. E ele é super importante. Sem o Espírito, não há possibilidade de mudança real. Por fim, eu diria ainda que na guerra contra este pecado, nós precisamos continuar correndo
Ou melhor, nós precisamos correr sempre de volta para Cristo. Você precisa ouvir isso. Talvez você tenha esquecido. Nós nos tornamos cristãos por meio da fé e do arrependimento. E nós crescemos como cristãos por meio da fé e do arrependimento contínuos. Ou seja, nós nunca passamos do Evangelho para uma fase superior e consumada de santidade. No primeiro, no 10º, no último dia da nossa caminhada aqui, nós sempre viveremos no Evangelho. Na fé e no arrependimento do Evangelho. Sobre isso, Lutero disse: progredir na fé é começar de novo por meio do arrependimento. Calvino escreveu: Deus aponta aos crentes o estádio do arrependimento, ao qual todos eles devem correr, não uma única vez na vida, mas por toda a vida cristã. Você entende isso? Eu não estou dizendo que nós podemos viver confortavelmente no pecado da impureza sexual. Fazê-lo é colocar a salvação em xeque. Você vai duvidar dela, outras pessoas também o farão. O que eu estou dizendo é, nós precisamos lutar no poder do Espírito e com tudo que temos contra este pecado. Contudo, devemos lembrar sempre, a luta é feita por meio da fé e do arrependimento. É voltar sempre, gente. É correr todos os dias de volta para Cristo. Você caiu, não desista. Levante-se e continue lutando. Não na força do seu braço, mas na fé em Cristo que pode libertá-lo e no arrependimento diante de Cristo que já o perdoou e que vai ajudá-lo. Quanto mais correr, não para longe dele, mas para perto de Cristo, mais maravilhado você ficará. E mais enfraquecido o pecado será. É como colocamos nossa salvação em ação. E é como fazemos guerra contra o avanço deste pecado no nosso coração. A escravidão ao pecado não é quebrada apenas com mais força da nossa parte, gente. Fosse assim, já teríamos conseguido. A escravidão é pecado, é quebrada quando dependemos. Quando corremos. Quando nos maravilhamos de novo e de novo com o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Vamos ouvir o Evangelho outra vez? Vamos celebrar ao Deus que nos salvou e nos santifica por pura graça? Em Romanos 8, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo escreve: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Nós que não vivemos mais segundo a carne, mas que vivemos agora segundo o Espírito. Você não acha o Evangelho simplesmente maravilhoso?
O que éramos incapazes de fazer, Deus fez, gente. E o que foi que Ele fez? Ele nos enviou o seu próprio e santo Filho, como oferta pelo pecado. Sabe o que significa, pessoalmente falando? Que Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Que Deus o condenou, a fim de que fôssemos não só salvos da condenação futura do pecado, mas também libertos da escravidão presente do pecado. Você crê nisso? Então vamos todos a Cristo, pela primeira ou milésima vez. Vamos nos arrepender de novo. Vamos nos apropriar de seu perdão de novo. Vamos confessar nossa fé diante dele de novo. Nós cremos, tu és o Redentor poderoso para salvar, mas também para nos libertar da escravidão ao pecado da impureza sexual. Curve a sua cabeça onde você está e tire aí alguns minutos para orar a Deus em resposta àquilo que você ouviu dele.